Fala aí, gente. Eu sou o Ricardo. Você já conheceu alguém um tanto quanto peculiar? Aposto que não do jeito que eu vou te contar. Se você achou interessante a ideia, segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Estou aqui hoje para falar dessas crianças peculiares. Já sabe de que livro eu estou falando? Sim, eu estou falando do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Essas são as duas versões do livro que eu tenho. E eu vou falar um pouquinho sobre a história e a minha experiência de leitura, dando essa dica para vocês que eu acho que é uma leitura muito boa para a gente distrair a cabeça. O livro então ele vai contar essa história do Jacob Portman, que ele é um jovem de 16 anos e ele é muito apegado com o avô e o avô gosta de contar as histórias da juventude dele. O avô viveu num orfanato onde tinham crianças peculiares, crianças um tanto quanto diferentes, com certas habilidades especiais. E ele sempre contava essas histórias pro neto dele, que é o Jacob. E o Jacob não acreditou tanto, mas o avô dele tinha uma coisa, tinham fotos dessas crianças, algumas fotos que fizeram o Jacob olhar diferente para essas histórias. E daí o Jacob passou a acreditar nessas histórias e começou a crescer, mas o avô dele tinha alguns problemas de saúde com o tempo, como o Jacob foi crescendo lá pelos seus 16 anos, e já não tinha mais certeza se ele acreditava ou não acreditava nessas histórias de infância do avô dele. Desse orfanato com crianças peculiares, diferentes, com habilidades e poderes. Certo dia, acontece que o avô dele acaba falecendo. Na verdade, ele falece por circunstâncias inabituais, assim dizer, por circunstâncias misteriosas. Ele não entende bem o que estava acontecendo, mas o Jacob afirma ter visto um dos monstros das histórias do avô dele. Porque nas histórias do avô não só tinha essas crianças, mas também tinham esses monstros que rodeavam essa história. E o Jacob passou a criar essa vontade de querer saber o que aconteceu, como que a história foi se desenvolver desse jeito. E daí ele acaba indo atrás de descobrir o que realmente aconteceu com o avô dele e por que o avô dele morreu nessas circunstâncias. E para onde ele vai? Para uma ilha praticamente tenebrosa. É um nevoeiro, é penhasco, ele tem que viajar um monte de barco, fazer algumas conexões de avião. Lá tem um monte de barco e submarino naufragado por conta da guerra. E ele chega lá e ele pensa, será que é isso aqui mesmo? Será que é isso? Eu vim aqui por nada? E daí ele e o pai dele, porque o pai dele, ele faz o relato de aves, ele coloca em categorias esse negócio todo aí de pessoas que fazem avistamento de aves. E eles vão para essa ilha e o Jacob passa a descobrir algumas coisas diferentes dessa ilha. Ele encontra lá um museu, ele encontra vários lugares assim, e a ilha, ela tem um mistério que envolve a ilha, tem todo um... Ela é uma ilha bem misteriosa e bem tenebrosa, pra falar a verdade. É isso. Resumindo a ilha, é isso. E lá naquela ilha, sim, ele encontra o orfanato. Mas as coisas estão um pouquinho diferentes do que ele achou que ele ia encontrar. E ele descobre algumas coisas sobre o passado dessas crianças, sobre o que pode ter acontecido. Ele descobre que não só essas crianças podem ter sido peculiares, ou são peculiares, como também podem ser perigosas, muito perigosas. E os monstros que o Jacob fala, que o avô dele fala, podem ter alguma coisa envolvida. Então as crianças podem ser perigosas e os monstros mais ainda. E por consequência dele ter ido nessa ilha, ele acaba se envolvendo tanto nessa história que esses monstros estavam só esperando o Jacob descobrir essas coisas. Então eles sempre tiveram muito perto dele. E quando o Jacob descobre tudo isso, ele já é tarde demais. Ele já está envolvido com toda a história das crianças, do orfanato, dos monstros. E é tarde demais para fazer alguma coisa.
E daí ele acaba envolvido com todo o mistério que envolve essa ilha, porque de alguma forma ele descobre que as crianças foram exiladas nessa ilha por um propósito maior, e essa ilha tem um mistério todo nebuloso por trás, que pode machucar tanto ele, como o pai, como as crianças, como todo mundo. E isso tá vindo à tona e vai fazer com que o Jacob tenha que tomar uma atitude e fazer alguma coisa para mudar tudo o que está acontecendo, ou ele vai ser arrastado por toda essa construção. O resto eu vou deixar para vocês descobrirem, né? Porque eu acho que eu já falei demais, mas tem muito para descobrir. Sobre a narrativa do livro, ela é muito fluida, é uma leitura muito rápida, muito legal. Ela mistura investigação, ela é um romance investigativo, tem suspense, tem drama, tem terror. Então, porque essas criaturas são inimagináveis. E o que deixa a narrativa tão interessante, ou eu acho que o que me deu mais vontade de continuar lendo, são as fotos que ele coloca no livro. Não sei se vai dar para ver, mas tem algumas fotos que ele coloca no livro que são simplesmente incríveis. E essas fotos dessas crianças tornam você ver as fotos e misturar isso com a narrativa, torna tudo mais envolvente ainda. É incrível o jeito que o autor, o Rayson Riggs, se é assim que se fala o nome dele, o Rayson Riggs misturou essa narrativa com essas imagens. Só para falar, as imagens são todas reais. Não que existam crianças desse jeito, mas as imagens não foram alteradas. Elas são de arquivos de pessoas que colecionaram por anos, que guardaram, que pegaram em brechós, que reviraram fotos, fundos de garagem, até achar as fotos mais peculiares. E daí o Rayson Riggs vai atrás dessas fotos peculiares para montar a narrativa dele. E eu acho que é uma das coisas que tornam tudo isso mais interessante. E você não consegue descansar para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer na próxima página. É uma história muito bem montada, mantém esse suspense por essa história toda. E quando lá pro final, porque muitas das coisas, mistérios que aparecem vão se resolvendo ao longo da história. Mas lá pro final, quando começa a ficar tudo mais palpável, mais tenso, a história fica simplesmente incrível. Essa é a minha dica de leitura. Eu gostei muito de ler esse livro. Foi uma narrativa para mim que, assim, foi muito rápido de ler. Eu quero continuar lendo porque ele tem continuações. Esse livro, né, tem a continuação. Saiu o filme também, tanto que o filme, a capa desse livro é do filme, né? Mas o livro é muito bom mesmo. Assim, super recomendo. Se você ainda não assistiu o filme, lê primeiro o livro. E se você já assistiu e ficou curioso, lê o livro porque vai valer muito a pena. Essa é a minha dica de leitura para hoje. Se você gostou, deixa o like, cogita se inscrever no canal. Deixa o seu comentário aqui de outras leituras parecidas ou que levem a esse tema, ou alguma coisa que você queria que eu lesse aqui no canal, falasse sobre. E é isso por hoje. A gente se vê na próxima. Tchau!